A imparcialidade jornalística é a mais absoluta utopia. Normalmente os jornais anunciam: olha, jornal fulano de tal, o nosso compromisso é com a verdade, a nossa notícia está em primeiro lugar, a transparência, a verdade em primeiro lugar. Tudo isso os jornais muitas vezes anunciam, né? A imparcialidade em primeiro lugar. Portanto, a imparcialidade jornalística é a mais absurda, a mais absoluta utopia, porque não existe imparcialidade. Olha, em alguns aspectos eu diria que há, na verdade, um compromisso com a verdade, que é diferente de imparcialidade. Quando é que o jornal tem compromisso com a verdade? Por exemplo, esse mesmo jornal que eu citei, ele fala aqui, ele traz uma notícia logo nas primeiras páginas, já tem aí uma semana ou duas, me parece que essa notícia tem ganhado as páginas do jornal. Esse jornal está noticiando o caso de uma miúda em Portugal, que foi assassinada pelo padrasto, né? Eu não quero falar o nome da miúda, mas é uma menina, ela foi assassinada e essa notícia tem ganhado as páginas de todos os jornais. Neste caso, o jornal procura ser primoroso na verdade, o jornal procura ser verdadeiramente transparente em noticiar o fato ou a notícia de acordo com a sua veracidade. Nesse mesmo jornal, eu encontro aqui logo no topo, né, outro reclame, né? Eu acredito que o jornal também não tem nenhum compromisso, o jornal apenas vendeu um espaço, né? Eu acredito que ele vendeu esse espaço, e não foi nada barato, e lá no interior do jornal, esse mesmo espaço, o que diz esse espaço aqui? Vamos lá ver. Reformamos o nosso estoque, mais de 1000 jogadas grátis. Jackpot, jogue nos nossos cassinos. Portanto, isso é um reclame convidando as pessoas a jogarem no cassino. Cassino é um cassino virtual, um cassino através da internet, um jogo de cassino. Portanto, esse jornal anuncia aqui, e mais lá para o interior da página, não vou exibir a página, essa empresa compra a página inteira, né? Como sabe, uma página de jornal dessa é caríssima, né? Custa muito dinheiro. Então ele comprou a página inteira e ele está anunciando para as pessoas jogarem no cassino. Então o leitor compra. Toda semana ele dá com esse... Aqui tem uma coisa que chama muita atenção. Mais de 1000 jogadas grátis. 1000 jogadas grátis. Eu acredito que deve corresponder a 10 euros. Portanto, se for comparar com os cassinos que existem em Portugal, o valor de 1000 jogadas são 10 euros. Se for a mesma coisa, então vamos falar em 10 euros, né? Então, o que está oferecendo de graça 1000 jogadas. Então, o leitor... vai comprar, vai ver se ele vai correr lá, vai entrar no site, vai entrar nesse cassino virtual. E ali ele vai usufruir então das suas 1000 jogadas grátis e vai quase ganhar. E depois de ele perder, ele gastou as jogadas grátis, que ele quase ganhou, ele é capaz de comprar mais 2000 jogadas, ou talvez ele vai mais além, eu vou comprar logo 10.000 jogadas. 10.000 jogadas, pronto. Aí nós estamos falando em 10.000 jogadas, são 100 euros. Né? Então ele já sapecou 100 euros lá com seu cartão de crédito, ou não sei a forma de pagamento, para o cassino. Jogou, quase ganhou. Mas a noite acabou, ele vai se dormir, e no dia seguinte ele vai rebater a jogada. Aí hoje eu vou voltar naquele cassino e vou ganhar. Então ele vai novamente gastar 100 ou 200 euros. E no fim de semana ele já gastou uma pequena fortuna do seu orçamento familiar, ele já destruiu o seu cartão de crédito e ao fim de um mês essa pessoa está sujeito a cair na miséria. Essa pessoa estará pedindo dinheiro emprestado ao tio, à mãe, ao avô, ao primo ou ao raio que o parta para pagar suas dívidas, porque o dinheiro que ele tinha, ele destruiu tudo nesse cassino. Então, só que o jornal não pode dizer assim, olha, atenção, né?
cuidado, não se vicie, né? Não se exceda no jogo, seja ponderado. A única coisa que tem aqui, né, nesse anúncio é lá embaixo, tem muito pequenininho assim, ó, proibido para menores de 18 anos de idade, né? Mas o jornal nunca vai falar, advertir a pessoa, olha, cuidado com esse jogo, seja moderado, cuidado que isso pode viciar. O jornal não pode, porque a empresa comprou uma página, então o jornal limita-se a publicar aquilo que a empresa comprou. Muito bem. Nesse caso, mais uma vez, né, eu diria que o jornal que coloca esse tipo de anúncio, ele também acaba sendo uma espécie de cúmplice indireto no aumento da pobreza, da miséria, do suicídio. Muita gente suicida por causa disso, né? Muita gente perde os seus bens, metem a sua casa nas casas de penhores, enfim, a pessoa vai à ruína, porque isso é um vício, isso é pior do que droga, pior do que a droga dos pobres chama de heroína, né, ou cocaína, aquela que as pessoas cheiram. Isso é tão viciante como qualquer droga, desde as drogas leves às drogas mais fortes que existem, é tão viciante como isso. Mas o jornal não pode dizer, porque o jornal está prestando um serviço, o jornal vendeu um espaço, ele não pode dizer. Então, indiretamente, o jornal acaba sendo cúmplice dessa pessoa, né? Então, minha gente, quando se trata de jornal, eu falo que não existe imparcialidade, né? Da mesma forma o tabaco. O tabaco em Portugal, em qualquer lado do mundo, quando você vai no café, o fumador vai no café, compra um maço de cigarro de uma máquina, né? Coloca lá o dinheiro, tira um maço de cigarro e vai embora para sua casa. Se essa pessoa comprar um café, consumir lá um café, aí ela está dando lucro para o dono do café. Seja um café, uma cerveja, consumir qualquer outro objeto, aí ela está dando lucro. Mas se essa pessoa ir embora só com o cigarro que ela tirou da máquina, essa pessoa não está dando lucro nenhum para o dono do café, e é o dono do café que vende o cigarro naquela máquina, seja na máquina ou seja no balcão, né? Ele não ganha nada. Ou seja, o lucro do dono do café não chega nem para pagar a eletricidade que gasta para manter aquela máquina ligada. Portanto, o cigarro não dá lucro para ninguém. Dá para o fabricante e dá um lucro bem generoso para o governo. Portanto, quem ganha com o tabaco é o fabricante e o governo. Portanto, esses são os dois que ganham. E quem perde com o tabaco é quem vai lá comprar o tabaco, que apesar de que o tabaco traz uma advertência, né? Todos os maços de cigarro que você compra tem uma advertência. Atenção! Esse produto causa cancro. Atenção! E o cigarro obstrui as artérias, provoca infarto do miocárdio. O tabaco provoca cegueira. Tem várias advertências lá, né? Mas no cantinho do outro lado tem lá, atenção, esse cigarro contém 70 componentes químicos que são nocíveis à saúde. Tem também essa informação. Depois tem uma tarjazinha amarela com um número. Olha, quer deixar de fumar? Ligue para esse número. Fica nisso, né? Então, o jornal que publica um cassino devia ter uma tarjazinha também. Atenção, isso vicia mais do que droga. Mas não pode, né? Então, não pode fazer isso. O tabaco faz, mas mesmo assim, quando o tabaco coloca aquilo ali, já é tarde, porque a pessoa que vai comprar um cigarro, ela já viciou tanto no tabaco que ela ignora aquelas letras ali. O jornal, ou seja, o governo, se verdadeiramente quiser se empenhar no combate ao tabagismo, começavam pelas escolas, que a maioria dos fumadores adquire esse hábito nas escolas. Portanto, não há uma campanha, né? Não há uma campanha forte. Se nós verificarmos os canais de televisão, nós temos o canal público, o canal privado, mas em nenhum desses canais nós vamos encontrar lá uma forma educativa, né? Os canais não vão encontrar um programa preventivo. Ao pé que as televisões, todas as manhãs na televisão, são ocupadas por chamados reality shows. Reality shows também é outra coisa viciante também, que dá cabo do dia dos reformados, velhotes. Portanto, o reality show são aqueles programas das manhãs, né? O programa da tia tal, da fulana de tal. Olha, aquele programa que a pessoa passa toda uma manhã numa cantilena ali, mas o pano de fundo daquela cantilena é de quando em quando chamar a atenção da dona de casa. Olha, minha senhora, hoje não perda o sorteio, hoje é o dia do cofre da sorte. Hoje a senhora vai ligar para cá
Com apenas uma chamada, a senhora pode, olha, a senhora pode ganhar um bom dinheiro, presta atenção. O que a senhora ia fazer se a senhora não ganhasse esse dinheiro, né? Então, está lá uma apresentadora tagarelando de quando em quando, para que as donas de casa, as aposentadas que estão em casa, peguem o auscultador, ligue para aquele programa, para concorrer a um prêmio tal, né? Então, só que aquelas pessoas transformam isso num vício também, todos os dias ligam. O limite máximo de ligação são 10 ligações, creio eu. Tem uns que são 5 ou 6, mas o limite máximo de ligação são 10. Mas se essa dona de casa fazer todos os dias 5 ligações, né, no fim do mês ela tem uma fatura desse tamanho assim, né? Então o jornal, a televisão também não pode. A televisão fala, minha senhora, presta atenção, se a senhora fizer uma ligação dessa, a senhora faça só uma, porque se a senhora ligar todos os dias, a conta no fim do mês vai vir cara. Portanto, se a senhora tiver condições, se a senhora ver que o dia dessa ligação não vai fazer falta, então ela não fala isso. Ela vai fazer uma lavagem cerebral na cabeça da reformada, do reformado que está em casa, e ele vai acabar ligando. Portanto, essa comunicação, agora o tempo que se perde, né, o tempo que se gasta com todo esse blá 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 nas manhãs, se o governo dedicasse pelo menos um dia por semana, falasse, não, eu quero uma manhã inteira dessa semana, eu quero falar tudo sobre o consumo do tabaco. Eu quero médicos falando, eu quero imagens de pessoas com cancro no pulmão, pessoas morrendo de efezemas, eu quero mostrar uma radiografia de um pulmão todo podre, todo negro de tabaco, eu quero que seja assim e assim será. Então o governo, mas esse horário custa dinheiro, custa, então o governo vai pagar. Eu vou pagar, mas eu quero esse dia é dedicado ao governo. Então o governo não vai gastar, não está gastando dinheiro com a campanha de combate ao tabagismo. Portanto, se correr o bicho pega, se ficar o bicho coma. Se o governo se empenhar muito para acabar com o consumo do tabaco, naturalmente vai deixar de entrar uma grande quantidade de dinheiro para o cofre do Estado, né? Porque o Estado arrecada muito dinheiro com o tabaco. Portanto, a construção, nota-se que a construção de uma nação, né, e a elaboração, a permanência, a atividade de uma nação é como se fosse um dependendo do outro, mas um devorando o outro, muitas vezes de forma latente, de forma invisível, mas né? Então os jornais, por exemplo, eu vejo qualquer um desses jornais, agora por exemplo está passando o Big Brother, de vez em quando eu vejo aparecer o jornal capaz de utilizar 2 ou 3 páginas só para mostrar os concorrentes do Big Brother, né? O Big Brother aconteceu isso, sabe? Notícias tão banais, tão fracas, notícias, informações que não contribuem absolutamente nada para com o progresso educacional da nação, mas colocam aquelas coisas tão patéticas nos jornais que a pessoa, muitas vezes, quem vai ler isso, né? A dona de casa, né, que tem acompanhado o programa do Big Brother, está no jornal, eu vou ler. Então gasta-se tempo. Então não vejo nenhum jornal dedicar uma página inteira. Olha, uma vez por semana, essa página aqui, eu já faturo muito com as vendas dos jornais e com os anunciantes, vou dedicar uma página inteira para esclarecimento da população, para falar com os jovens, para que esses jovens não entrem no mundo dos vícios, principalmente vício das drogas. Olha os vícios que mais mata no mundo. Começamos vício do tabaco, vício de drogas e, pasmem-se, vício de jogos. O vício de jogos tem conduzido a suicídio, suicídio da economia da pessoa, suicídio da moral, suicídio é tudo. Então são vícios que contribuem para o empobrecimento de uma nação e o enriquecimento de uma minoria. Portanto, o jornal não dedica uma página inteira, uma página educativa, não, que o jornal é uma empresa que precisa faturar, e quanto mais, mais e mais e mais. Então o jornal muitas vezes passa por cima do que chama tradição, né? Eu diria que o fundador desse jornal, por exemplo, né? Eu acredito que ele fundou esse jornal com o intuito de contribuir bastante, né, com a sociedade, com a evolução da sociedade. E até os dias de hoje o jornal, o Diário de Notícias, diga-se passagem, tem sim prestado, tem dado um grande contributo, né,
desempenhando o seu papel de jornalista, dá-se um grande contributo, né, para a nação portuguesa, tanto é que ele está há 150 anos aí na praça, não é o Jornaleco, é o jornal. Mas então não existe imparcialidade. Agora vamos falar para outro tema, né? Nós falamos do jornal, agora vamos falar de outro tema. Agora a notícia, jornalista. O jornalismo, agora o jornalista. Hoje em dia não se produz notícia tão bem como se produzia outrora, né? Hoje em dia, produzir uma notícia, ou seja, a notícia no jornal hoje, na maioria das notícias, principalmente notícia internacional, é o tipo assim, ó, copiou, colou, publicou. O jornalista está sentado lá na sua escrivania, o outro jornalista está lá do outro lado do mundo, está lá no Brasil, por exemplo, que eu não vou falar no Brasil. O jornalista está lá no Brasil, o jornalista comunista, está no Brasil, então ele vai fabricar uma matéria de acordo com o seu viés ideológico. Ele fabricou uma matéria, enviou, né? Chegou aqui, chegou em Portugal, copiou, colou, publicou. Portanto, o jornal, nesse sentido, o jornal tem sido bastante displicente no tocante à notícia que vem de fora. Portanto, o jornal, na verdade, tem sim por obrigação ser primordial na notícia, ser minimamente, diria-se, imparcial aos viés ideológicos, né? Porque o jornal tem como missão informar, mas a informação ela tem duas versões, né? A informação ela não é uma cabra cega que só vê uma direção. Então, vou dar exemplo do Brasil, nos últimos meses, digamos assim, do Brasil tem vindo as piores notícias de jornalistas informando sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil. Portanto, os jornalistas que lá estão, alguns jornalistas já trabalham em outros jornais, enviam para os jornais de Portugal matérias fabricadas. Eles nem perdem tempo em produzirem matéria, né? Eles fabricam a matéria dentro dos seus escritórios e enviam então para Portugal. E chega em Portugal, copiou, colou, publicou. Então o jornalista que envia matéria, o jornal que recebe, ambos são muito displicentes no tocante à informação na sua transparência e a versão em duas maneiras, né? Vou dar um exemplo. O jornal enviou para lá uma matéria do Brasil para cá, que não houve uma linha sequer que falasse favorável, que fosse favorável ao presidente Bolsonaro. Mas o bom jornalista é aquele que diz, pera aí, alto lá, alguma coisa errada aqui. Então, essa matéria só fala mal dessa pessoa. Será que nós não podemos ver o outro lado? Né? É como o tribunal, né? O tribunal, uma pessoa como é constituída, arguida, ela vai diante do juiz para ser julgada, né? Segundo a lei, nenhum cidadão pode ser condenado sem antes ser ouvido e ter o direito de defesa. Portanto, se você vai ser julgado por uma causa, toda pessoa que vai ser julgada por um determinado delito, essa pessoa tem o direito de defesa, né? Ela tem esse direito. Da mesma forma, eu acredito que uma matéria que vem lá de fora, de qualquer país, para dentro da redação do jornal, eu acho que a vítima dessa matéria pretensiosa merece sim um direito de defesa, pelo menos uma linha em direito de defesa dessa pessoa. É o que não tem acontecido nos jornais de Portugal. Embora eu compreendo que Portugal é um país que tem uma tradição socialista, uma tradição comunista, né? Porque nós temos o tradicional Partido Comunista de Portugal, temos o Bloco Esquerda, ou seja, Portugal é uma nação que tem uma tendência mais, né, para o socialismo, tanto é que Portugal é um país que é governado por um sistema de governo que é o sistema parlamentar e é governado por um governo socialista. Portanto, mesmo sendo um país, né, mesmo que o jornal, e lembrar também até o Jornal Expresso. O Jornal Expresso, por exemplo, ele foi fundado por Francisco Pinto Balsemão e que também foi